Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Destravando o Emagrecimento. Hoje o nosso episódio fala sobre os alimentos antioxidantes. O que são esses alimentos? Para que eles podem ser utilizados? Quais os benefícios que eles trazem? Que exemplos a gente tem aí de alimentos antioxidantes? Então hoje eu vou trazer isso para vocês de forma mais simples, tá bom? Primeiramente, o que é alimento antioxidante? Os alimentos antioxidantes, são alimentos que possuem uma substância capaz de auxiliar, no dano que o radical livre traz para o nosso corpo, Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce e também doenças. Então, vamos explicar de forma mais simples. O que é radical livre? Radical livre são moléculas que causam danos às nossas células. E o que é o antioxidante? É como se fosse esse escudo que protege as nossas células. Tá bom? Então, a gente fala que os alimentos antioxidantes agem como escudos de proteção às nossas células do corpo, certo? E a importância, Quais os benefícios desses alimentos antioxidantes? Bom, primeiro, diminuir a inflamação. Eu falo que é a inflamação de baixo grau, que é a exposição que a gente tem hoje em dia, nesse ambiente que a gente vive. Os alimentos ultraprocessados, com muito conservante, com corantes, tudo isso aumenta essa inflamação orgânica. Esse ambiente com muita poluição. Outro exemplo também é a questão também da falta de prática, a prática de atividade física, o sedentarismo, tudo isso aumenta essa inflamação orgânica. Então, esse antioxidante ele vai ajudar a diminuir essa inflamação. Ele protege as nossas células, ele diminui a incidência de doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, Então, ele age como um escudo protetor mesmo. Eu falo que o principal benefício desse antioxidante é realmente isso, diminuir o estresse oxidativo, prevenindo as células de envelhecimento precoce e também as células também prevenindo elas de doenças. Essas doenças, como eu disse, doenças crônicas como cardiovasculares, neurodegenerativas e também o câncer, tá? Outra coisa muito importante do emagrecimento, que é uma coisa que eu tô trazendo para vocês hoje, é ajudar nessa inflamação, tá? Então, o antioxidante no emagrecimento, ele é fundamental para melhorar esse cenário corporal, para ajudar e favorecer o emagrecimento, tá certo? Bom, quais são uns exemplos aí simples aí da nossa prática, aqui do nosso convívio, que a gente pode citar aí, os exemplos de antioxidantes. Frutas vermelhas, então ameixa, a gente tem a amora, a gente tem o morango, o mirtilo, tá? Nós temos frutas cítricas com a presença da vitamina C, que é um potente antioxidante, laranja, limão. Nós temos oleaginosas, nozes, castanhas, com a presença aí da vitamina E, de gorduras mono e poliinsaturadas. Nós temos também os vegetais verdes escuros, como couve, ora pronobis, brócolis. Nós temos aí também um azeite com gorduras também mono e poliinsaturadas. Temos também, deixa eu lembrar aqui, a uva. A uva tem, gente, o resveratrol, que é bom para a saúde cardiovascular. Já tiveram vários estudos aí relacionados a esse resveratrol com as doenças cardiovasculares, até associaram ao vinho. Eu não sei se chegaram a acompanhar essas notícias aí anteriormente, do cálice de vinho todo dia era cardiopreventivo, é justamente pelo resveratrol da uva. Deixa eu lembrar de outro aqui, antioxidante muito bom. Os chás, a gente tem aí o chá verde, por exemplo, que tem catequinas. Uma coisa muito comum também que o pessoal gosta muito, chocolate, é o cacau, tá? Então, o cacau acima de 70%, muito favorável aí pela presença de polifenóis, que também são antioxidantes. Deixa eu tentar lembrar outros aqui. Gente, são muitos antioxidantes, tá? E temos também as ervas e especiarias. A cúrcuma, o gengibre, canela, hortelã, orégano. O que eu uso muito na minha prática é a cúrcuma, excelente antioxidante, vou falar mais sobre ela no decorrer da live, tá? Então, se tiverem dúvidas também podem estar colocando aqui, mas eu acho que são esses aí os principais. Vou tentar lembrar aqui de mais algum. Sementes também, a gente tem a linhaça, a chia, que também tem gorduras boas, ômega 3, ômega 6, precursores de ômega 3. Semente de girassol, semente de abóbora. Gente, são muitos os alimentos. Dá pra gente colocar tudo isso aí
né, na nossa rotina alimentar. No finalzinho da live eu vou falar para vocês como vocês podem estar associando isso daí também, tá? Na alimentação, na rotina. Bom, deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. Bom, não. Então, ó, quanto mais colorido esse prato, quanto mais diversificada a sua alimentação, maior a chance dela ter aí, né, um perfil muito antioxidante. Principalmente se você associar esses alimentos aí na sua alimentação. E quanto ao emagrecimento, Tati, onde entram esses antioxidantes? Como eu já adiantei aí um pouco para vocês, a inflamação crônica, a inflamação de baixo grau, ela prejudica o emagrecimento. É como se fosse um escudo do próprio corpo para não emagrecer, tá? Então a gente precisa o quê? Melhorar esse cenário inflamatório para que esse metabolismo também seja melhorado e, consequentemente, favoreça o emagrecimento. Outra coisa muito positiva também dos alimentos antioxidantes no emagrecimento é a ação termogênica de alguns desses alimentos. Por exemplo, o gengibre e a canela, né, que são termogênicos, vão ajudar um pouco mais aí nessa termogênese corporal, na queima, né, de calorias, na queima de gordura. Outra coisa muito importante também é a diminuição da resistência insulínica. Quando a gente abaixa, né, melhora essa inflamação, né, generalizada, essa inflamação crônica, a gente melhora, consequentemente, a resistência das suas células à insulina. E isso também favorece o emagrecimento. Então, nós temos aí várias funções para esses antioxidantes dentro da alimentação para auxiliar no seu emagrecimento. Mas, vamos lembrar, não é porque o alimento antioxidante você está comendo, você está colocando ele na sua refeição, na sua rotina, que ele vai te emagrecer, tá? Não. O antioxidante, ele vai favorecer o cenário para o emagrecimento. Ele vai auxiliar, tá? Eu falo que é um coadjuvante muito importante, mas ele sozinho não faz nada, né? Você não precisa colocar cúrcuma, gengibre e um monte de coisas antioxidantes na sua refeição, na sua alimentação, e se você não melhorar o básico, que é a rotina alimentar, né, a qualidade da sua alimentação, a questão também da atividade física, tudo isso é muito importante. Então não adianta, alimento antioxidante não faz milagre sozinho, certo? Ele vai ajudar como coadjuvante, tá bom? Vamos ver se tem aqui. Boa noite, Ana Paula, amiguinha do coração. Boa noite, Zilda, Sandra. Pessoal entrando aí. Boa noite, Jéssica. Pessoal entrando aí, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, tá? Nos comentários. Hoje nosso assunto aí são os antioxidantes. Já falei aqui sobre alguns alimentos bem comuns aí na nossa prática, né, clínica e também nessa questão aí do dia a dia. Alimentos simples, gente, facilmente encontrados, acessíveis, tá? Que vão te ajudar aí a melhorar essa inflamação crônica de baixo grau, ajudar no emagrecimento, claro, e prevenir também envelhecimento precoce de células corporais e também prevenção de doenças, tá bom? Bom, então no emagrecimento, vamos lembrar sempre disso, tá, gente? Vamos associar para ajudar o cenário, o corpo, a melhorar esse metabolismo, melhorar a termogênese, diminuir a inflamação. Uma coisa muito importante, retenção de líquidos. É muito importante também na retenção, tá? Falando até por experiência própria, eu tenho doença autoimune, tá? E doenças autoimunes, elas aumentam muito esse perfil inflamatório, essa inflamação de baixo grau. Então, causa muitas dores, desânimo. Então, assim, acaba que compromete muito essa questão corporal e metabólica e, inclusive, essa questão do inchaço. Eu tenho muito inchaço ao acordar, assim, minha mão sempre acorda muito inchada. Eu trabalho muito tempo sentada, então meus pés, minhas pernas sempre incham, devido a essa questão da autoimune, que eu tenho tireoidite de Hashimoto, que a gente fala que é uma inflamação, uma doença imunológica da tireoide, tá? Então, os alimentos antioxidantes, depois que eu coloquei eles na minha prática pessoal, né, não só na prática clínica, me ajudou muito a melhorar a questão da bem-estar, sabe, para treinar, diminuindo dores, tenho muita dor na coluna, dores nas pernas, então me ajudou bastante. Eu gosto muito da cúrcuma, que é meu principal, logo mais vou falar mais sobre ela também.
A cúrcuma, excelente, coloco muito na minha alimentação. Eu coloco em cápsula, não gosto muito do sabor dela, né, concentrada em shot, mas eu uso ela em cápsula, que é o extrato padronizado. Eu também uso o suco de uva, né, o suco de uva integral, que tem o resveratrol, muito bom. Também faço manipulados à base de coenzima Q10, selênio, zinco, vitamina C, vitamina E, que também é muito importante, né? De vez em quando faço também reposição de algumas vitaminas minerais, né? Um complexo vitamínico mais completo. Mas tudo isso me auxiliou muito, gente, nessa questão aí da inflamação de baixo grau, da doença autoimune e, claro, consequentemente, ajuda no emagrecimento também, tá? Porque melhora todo esse perfil, ajuda aí também a manter a questão do peso corporal. Bom, vou vendo aqui, tá? Se tiver alguma pergunta, vocês podem ir falando que eu vou respondendo, tá? Boa noite, Flávia. Boa noite, Tatiana. Sejam muito bem-vindas aí à nossa live de hoje. Bom, efeito colateral. Tem efeito colateral, Tati? Bom, assim como qualquer outra coisa, qualquer outro alimento, medicamento, suplemento, tudo tem que ser bem dosado e individualizado. Não é porque o alimento é natural que ele pode ser utilizado sem orientação correta, sem critério, tá? Então, lembrar sempre disso, individualização e orientação, né? A cúrcuma, gente, ela foi muito falada agora há pouco tempo. Eu queria até trazer mais sobre a cúrcuma justamente por isso. Eu uso muito na minha prática clínica. A cúrcuma é um potente antioxidante. E acaba que nos últimos tempos, na verdade no último mês, a Anvisa soltou um alerta falando sobre a cúrcuma, sobre prejuízos, sobre danos hepáticos, né? Danos ao fígado. O porquê dessa notificação é importante eu estar trazendo para vocês, porque, como se diz, sabe aquele negócio de entrou ali, soltou o assunto e saiu correndo? Foi basicamente isso, foi uma manchete muito chamativa, inclusive, para quem está nessa área aí, nessa área da saúde, que se importa muito com saúde, com inflamação, antioxidantes, então acaba que chama muito atenção. Tive bastante pacientes aí que chegaram preocupados no consultório, porque eu prescrevo justamente por isso, então eu queria trazer esse alerta para vocês. Bom, a cúrcuma, ela tem a presença da curcumina, né, que é esse bioativo que a gente tanto fala, que é importante, né, que é antioxidante. E a gente fala de extratos concentrados, né, cápsulas, e a gente fala também de temperos do alimento, né, e de forma de usar como tempero. E a Anvisa colocou esse alerta justamente para quê? Para alertar os fabricantes, as empresas que fabricam cápsulas e trabalham com extratos concentrados. Porque houve estudos e investigações internacionais que mostraram danos ao fígado relacionados ao uso de cúrcuma concentrada, tá? Então, foi a cúrcuma concentrada, né, lá no exterior, se eu não me engano, foi na Inglaterra, tá? Esse estudo. Foram estudos com casos bem raros, porém graves, de doença no fígado. Então, esse alerta serviu para quê? Para a indústria, né? Começar a colocar mais para elas, como que eu falo? Para elas melhorarem rotulagem, colocar nas bulas, porque quando a gente fala de medicação, medicação tem bula, então vocês conseguem ver lá na bula todos os efeitos colaterais possíveis, até aquele 0,001%, né? Suplementos, que é o que mais enquadra a cúrcuma, tá? Ela pode ser utilizada tanto como medicamento como suplemento, tá? E para suplementos, a gente não encontra muito essa questão de bula, né? Então, assim, isso serviu para que as empresas daqui, brasileiras, fossem notificadas para que houvesse essa atualização, tá? Tanto em bula quanto rotulagem, para alertar, porque se foi, né, possível encontrar esse prejuízo, né, hepático associado à cúrcuma, ela tem que ser falada, ela tem que ser notificada. Então foi por isso, tá, gente? O uso da cúrcuma, tanto quanto tempero, quanto suplementação assistida, é totalmente seguro, tá? Então eu trouxe até alguns estudos falando aqui sobre a cúrcuma, que é esse antioxidante maravilhoso, que eu gosto muito. Então aqui eu trouxe um estudo aqui falando aqui uma meta-análise de 103 ensaios, tá? 103 ensaios clínicos
com 7.216 participantes. Então, é bastante, tá? Foi o único estudo que eu tô falando. Então, tem vários outros estudos relacionados aí, né, da cúrcuma com a injeção, tá? Ela é muito segura. Bom, o que foi associado aqui? Redução de glicemia em jejum, após o uso, né, da cúrcuma. Redução da proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, né, de baixo grau. Aumento do HDL, que é o bom colesterol, tá? Evidências também que melhoram a resistência insulínica, como eu disse anteriormente, né? A função também do antioxidante. Redução da circunferência abdominal, que é outra coisa aí importante relacionada ao emagrecimento. Aumento de marcadores antioxidantes como a glutationa. E a conclusão é que a curcumina ela melhora parâmetros metabólicos, inflamatórios e oxidativos. Então, além de melhorar essa questão até do emagrecimento, gente, é saúde de forma geral, tá? Tem outros estudos também, ó, mostrando que redução de TGO e TGP, que são marcadores de fígado. Então, assim, não tem por que a gente pegar um único estudo isolado do exterior e fazer esse alarde todo, tá? É claro, pessoas que já têm essa predisposição a doenças hepáticas, a doenças do fígado, tem que ter uma atenção maior na utilização da cúrcuma, tá? Outro grupo também muito importante para a gente levar em consideração aí ao uso, sempre orientado, bem assistido, são pessoas que usam anticoagulantes, como a varzapina, deixa eu lembrar, varzarina. Acho que é varzarina, se eu não me engano. E o AS, né, a aspirina. Então, quem usa anticoagulante também tem que tomar cuidado com o uso da cúrcuma, tá? Pode utilizar, mas sempre de forma, né, assistida e bem indicada. Então, gente, como todo alimento, como eu disse, tem efeitos colaterais para algumas pessoas, para alguns grupos. Mas esse efeito relacionado ao fígado, que foi muito alertado aí pela Anvisa, gente, é uma questão isolada que não precisa de tanto alarde assim, tá bom? Todas as vezes que vocês virem na internet informações, manchetes que chamem muita atenção, leiam todo o conteúdo, tá? Manchete é para chamar atenção, justamente para isso, né? Para ter seguidor, para chamar atenção daquilo ali. Então, leiam, principalmente quando for relacionado à saúde, porque isso é muito importante, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Tati, sobre o Morosil. Ai, excelente, foi muito usado. Exatamente. Emagrecimento. Morosil, gente, ele é extrato da laranja moro, riquíssimo em antioxidante, vitamina C. Trabalho muito também em consultório com o Morosil para pacientes obesos, tá? Tem muito estudo relacionado aí para pacientes obesos que o Morosil ajudou bastante no emagrecimento, diminuição de resistência insulínica, tá? E também circunferência abdominal. Tá bom? Então, o Morosil é um antioxidante extraído da laranja moro, muito bom. Tá? Nossa, se a gente for ficar falando de antioxidante aqui hoje, como eu trouxe para vocês, são muitos os alimentos e também os extratos padronizados, né, que a gente manda para manipulação, né, que a gente consegue concentrar um pouco mais esse bioativo. Então, assim, são muitos os alimentos. Mas na alimentação em si, eu vou falar para vocês aqui como que eu faço na minha prática clínica, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ó, qual o alimento mais rico em antioxidante? Tayane perguntou. Gente, não tem o qual é mais rico, né? A gente tem vários alimentos ricos em antioxidante. Um que eu não falei aqui, que inclusive aposto que todo mundo aí gosta, é o açaí, tá? Mas não é o açaí que a gente consome aqui. Rico em açúcar, né? Com aquele tanto de meleca lá no meio, aquele tanto de guloseima, tá? É o açaí, a fruta, o açaí. Potentíssimo antioxidante, tá bom? Então, açaí, cacau, né? Tudo isso aí a gente fala que a indústria acabou estragando o alimento. Mas é porque eles ficam mais saborosos quando é adicionado, claro, mais gordura, mais açúcar, é o que dá sabor à comida. Mas, querendo ou não, o cacau é muito saboroso, o açaí é muito saboroso, né? Eu gosto muito das castanhas também, que pra mim é um dos melhores. Trabalho sempre com castanha também na minha prática. Olha lá, ó, amo açaí. Açaí é muito bom, gente. Mas não pode focar aquelas melecas, não. Bom, como que eu faço então na minha prática clínica, tá? Vamos começar assim pela manhã. Como que eu colocaria esses alimentos antioxidantes? Quem quiser, pega uma canetinha aí, pode anotar, tá? É claro, lembrando que tudo tem que ser muito individualizado. Vou falar aqui meio por alto para vocês terem uma noção de como tá colocando esses alimentos antioxidantes na sua alimentação, para te ajudar não só a questão de emagrecimento, mas em saúde, tá?
Então, primeiramente, iniciar o dia com um shot antioxidante. O que é esse shot antioxidante, Tati? Eu falo que é um shotzinho rico em substâncias que vão ajudar aí nessas questões inflamatórias. Primeiro, gosto muito do limão, porque tem vitamina C. Então, eu coloco meio copo de água, meio limão espremido e acrescento uma colherzinha pequenininha daquela de cafezinho de cúrcuma em pó e também de gengibre em pó, né? Todos dois em pó, uma colherzinha pequenininha. Outra coisa que pode substituir aí também a cúrcuma e o gengibre, tá? O própolis. O própolis pode ser tanto o aquoso quanto o alcoólico. Oriento se for criança, o aquoso, tá? De preferência acima de 2 anos. E se for o alcoólico, mais para adulto. A dosagem do própolis, entre 10 a 20 gotas, isso depende também da individualidade. Se for criança, gente, muito cuidado, tem também que tomar cuidado com essa dosagem. Normalmente orienta de 3 a 5 gotas, tá? Uma vez ao dia, mas tudo de forma individualizada. Então, primeiro coisa do dia, iniciar com shot antioxidante. No café da manhã, o que você pode associar aí nesse café da manhã como alimentos antioxidantes? Colocar frutas antioxidantes, né, como as que eu disse, o açaí em si, né, de preferência sem o açúcar, pode ser morango, pode ser mirtilo, pode ser amora, pode adicionar também a essa fruta, né, o abacate também, gente, eu esqueci de falar do abacate, tem gorduras muito boas, tá? É calórico, mas tem gordura boa. Acrescentar também essa fruta, ou se for fazer um ovo mexido, por exemplo, acrescentar sementes, tanto a semente de chia quanto a de girassol, eu gosto muito, gosto da semente de linhaça, a de abóbora, muito rica também, né, em magnésio, que ajuda bastante nisso também. Depois do café da manhã, né, no lanche da manhã, pode acrescentar umas oleaginosas, castanhas, nozes, avelã, tudo isso também é muito rico em vitamina E, em gorduras monossaturadas, poliinsaturadas, que vão ajudar aí como antioxidantes. Para o almoço, prato bem variado, bem colorido, né? Rico também nessas folhas verdes, ora pronobis, espinafre, couve, tá? Couve-flor não, brócolis, couve, espinafre, ora pronobis são os mais ricos, tá? Temos aí também o agrião. Então, bem variado esse prato, quanto mais colorido, melhor. Outra coisa muito importante, o licopeno do tomate, tá? Eu acho que eu não falei do tomate mais cedo, mas o tomate também é rico em licopeno, que é um potente antioxidante, mas quando a gente aquece o tomate, a gente libera mais licopeno. Então, o tomate, quando ele é cozido, quando ele é aquecido, ele tem mais presença de licopeno, que é um antioxidante potente, do que o tomate in natura, tá? O tomate salada. E também tem a cenoura, né? A cenoura tem beta-caroteno, outro antioxidante muito bom. Então, quanto mais colorida essa comida, gente, mais rica em antioxidante. Sobremesa, sugestãozinha aí para quem gosta de sobremesa. Chocolate amargo, acima de 70%. Porçãozinha pequena, não tem problema. Café da tarde, pode adicionar aí a um iogurte, frutas, como eu disse, né, mais cedo, mirtilo, morango, picadinho no iogurte, pode fazer uma vitamina, coloca de novo essas sementes, semente de linhaça, chia, girassol, né, a de abóbora, muito boa, muito rica. Pro jantar, caprichar também na salada, bem variada, bem colorida, né, pra ceia, gosto muito de colocar o suco de uva, né, com resveratrol, suco de uva integral. Lembrar que ele é calórico, né, ele é concentrado, então se o seu objetivo é emagrecimento, sempre dosar, sempre com as quantidades aí bem individualizadas e equilibradas. E outra coisa aí que eu gosto muito de colocar, deixa eu lembrar aqui, chá verde, gente. Chá verde também é excelente para termogênese, para ajudar em questão de estímulo, né, questão da pessoa que tem um pouco mais de cansaço durante o dia, não tem tanta, como se diz, disposição, energia. Ele é rico em catequinas e cafeína, tá? O chá verde ajuda muito a desinchar, só que eu oriento a não estar tomando ele depois das 5 horas, justamente por essa questão da cafeína, para não prejudicar a qualidade do sono, tá? A qualidade do sono é outra coisa muito importante para diminuir esse estresse oxidativo também, tá bom? Essa inflamação. Então, não vamos tentar assim, melhorar uma coisa e não atrapalhar a outra, né? Então, chá verde só até as 5 horas da tarde. Pra noite, um chazinho de hortelã, por exemplo, muito bom, tá? Um bom antioxidante. Então, mais ou menos é isso que eu trabalho na minha prática clínica, tá bom? Lembrando que, novamente, não é porque é natural que eu posso estar utilizando sem orientação, né, sem um critério específico. Tem muita gente que acaba pecando muito nisso. Eu falo muito dos chás.
principalmente chá. Eu gosto de trabalhar com chá para ajudar no inchaço, no emagrecimento, porque são termogênicos, porque são antioxidantes. Mas chá, gente, chá se for muito concentrado, também não vai trazer benefícios, pode trazer malefícios. Eu falo que a diferença entre um veneno e um medicamento é a dose. Então, lembre sempre disso, tá, gente? Tudo tem que ser bem orientado, é bem individualizado para surtir um efeito que a gente precisa, tá? O efeito desejado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Simone, boa noite. Roseli, boa noite. Duda. Tem bastante gente aí, ó. Yara. Então, ó, já estamos chegando ao nosso fim da nossa live. Se tiverem alguma dúvidazinha aí, pode deixar aqui nos comentários, que até eu terminar aqui eu vou respondendo, porque eu quero deixar um convite para vocês hoje, tá? Nossa próxima live na quinta-feira será às 20 horas, conforme a gente tem o costume de realizar. Hoje eu tô realizando um pouquinho mais cedo, por causa do feriado e tudo mais, mas na quinta-feira será às 20 horas novamente. E a gente vai ter uma convidada muito especial, tá? Que eu queria muito que vocês assistissem, que é a Letícia Aquino. Ela é uma profissional que vai ajudar a vocês abrirem um pouco a mente quanto à questão de bloqueios emocionais e psicológicos relacionados ao emagrecimento. Então, quando a gente fala de alimentação para emagrecer, atividade física para emagrecer, é uma coisa muito teórico e prática, claro, mas é uma coisa que praticamente todo mundo sabe, né? Mas atrás desse, né, por trás deste emagrecimento, pode ter outras coisas relacionadas, principalmente relacionadas à emoção, né, a parte psicológica, e nós convidamos essa convidada especial, que é a Letícia, para estar trazendo esse conteúdo pra gente na próxima quinta-feira, tá? Então fica o convite aí para vocês, já coloca um lembretinho aí na agenda, que na próxima quinta-feira, na nossa série Destravando o Emagrecimento, o assunto vai ser bloqueios emocionais e psicológicos relacionados ao emagrecimento, tá? Com a convidada aí, Letícia Aquino. Tá bom? Fica aguardando vocês. Adorei estar com vocês essa noite. Foi muito boa a live. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se tiverem também outras dúvidas ou opções, ou também indicações de assunto, né, pra gente, alguma dúvida, alguma queixa, alguma coisa pessoal, e você queira que a gente traga, né, pra nossa live, pra nossa série, deixa aí também, tá? Ou nos comentários, ou manda no direct que a gente vai trazer pra vocês. Tá bom? No mais, uma boa noite para vocês, fiquem todos com Deus e até mais!